Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. O nosso objetivo é expor o texto bíblico da maneira como ele é, trazendo a mensagem real da palavra do Senhor. Hoje trataremos e abordaremos um assunto de extremo interesse de todos nós. É certo que você já ouviu alguém falar, ou talvez você mesmo pense assim, a respeito do julgamento, que não devemos julgar os outros, não devemos julgar as pessoas. É verdade que nós não podemos fazer um julgamento prévio acerca de ninguém, do caráter de ninguém, mas o que o texto bíblico nos vai trazer não é nada referente a isso. O problema é que esse mesmo texto bíblico, que vamos abordar aqui, que se encontra em Mateus capítulo 6, ou perdão, no capítulo 7, diz que nós não devemos julgar. Eu vou ler o texto. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E é fato que, seja na internet ou numa conversa entre irmãos, amigos, sempre alguém vai trazer esse texto para tentar te confrontar sobre uma crítica que você está fazendo. Bom, precisamos diferenciar algumas coisas. Em primeiro lugar, é claro que nós devemos tomar cuidado do juízo que fazemos das pessoas, principalmente fazer um juízo precipitado, tá certo? Nós não podemos fazer isso. Segundo, nós não podemos ficar usando textos bíblicos isolados para tentar defender alguma ideia, alguma ideologia que temos, ou algum pensamento que temos. Mas vamos abordar então o texto bíblico para respondermos essa pergunta. O crente, ele pode ou não pode julgar? O crente deve ou não deve julgar? Bom, o que é, em primeiro lugar, que o crente não pode julgar? Ou com que tipo de julgamento o crente não pode fazer? Depois, que tipo de julgamento o crente pode e deve fazer? Precisamos então entender essas coisas. O texto que nós lemos aqui faz parte do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Capítulo 7 é a continuação do Sermão do Monte. E Jesus faz aqui um alerta a respeito de um juízo temerário, ou seja, precipitado. Que tipo de juízo é esse? Jesus está falando a respeito do julgamento hipócrita, ou seja, julgamento dos fariseus, o julgamento dos religiosos daquela época. Por quê? Porque eles já criticavam a Jesus e eles se achavam melhores do que quaisquer outros. Tanto assim que nós temos no texto bíblico, lá no Evangelho de João, se não me engano, quando Jesus traz o ensino a respeito de um homem que subiu, né, um religioso, ele subiu para orar. E na sua oração ele disse o seguinte: Senhor, obrigado porque eu dou dízimo, porque eu não sou como esses demais que são pecadores. E fez a sua oração. Depois subiu um publicano, né? E aí esse publicano, diz o texto bíblico, diz Jesus, que ele nem sequer ousou olhar para o céu, bateu no seu peito e disse: Senhor, sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus perguntou aos discípulos quais destes desceu justificado. É óbvio que a resposta foi uma só, né? O publicano, aquele que era desconsiderado por todos, aquele que era menosprezado, aquele que era desprezado. Esse sim, porque ele reconheceu a sua condição de pecado. O texto que nós lemos aqui, que é referência, Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, Jesus faz uma crítica aqui àqueles que se julgam superiores aos outros. Ele não está dizendo aqui que eu não posso julgar a ninguém, a nada. Tá? Bom, tanto assim é verdade que no verso 2 ele diz: porque com o juízo com que julgais, ou seja, se você for julgar, não seja hipócrita, porque se você for julgar com hipocrisia, você também vai ser julgado depois
com hipocrisia. É isso que Jesus está falando. Aqui, então, Jesus não proíbe você de julgar. Tá certo? Então, o que nós não podemos fazer, nós cristãos? Podemos julgar? Precisamos tomar muito cuidado. Julgar o quê? Eu não posso julgar a salvação de ninguém. Eu não posso dizer que alguém A ou B não foi salvo. Ou que eu sou melhor, ou que eu sou salvo por estar nesta ou nesta denominação, ou que eu sou salvo porque eu faço isso, aquilo. Isso não se pode fazer. Isso nós não devemos fazer. Vários outros textos bíblicos nos ensinam que nós devemos julgar, sim. Nós temos, por exemplo, aqui, João capítulo 7, verso 24, que fala, João narrando aqui, Jesus, né, sua conversa, o seu diálogo, no verso 24, ele diz assim: não julgueis pela aparência, mas julgais pelo reto do juízo. Então, que tipo de julgamento eu devo fazer? Primeiro, quando eu for fazer um julgamento, eu preciso ter um reto juízo, ou seja, eu preciso usar de justiça, a justiça de Deus. Mas o que eu posso julgar? Bom, como cristão eu preciso julgar se determinada coisa é ou não vinda, uma mensagem é ou não vinda da parte de Deus. Então eu posso e devo julgar. Se esse Espírito fala da parte de Deus. O que é um Espírito falar da parte de Deus? É se ele traz uma mensagem real, uma mensagem coerente com a pregação da palavra de Deus. Então, esse sim fala pelo Espírito de Deus. Agora, se a mensagem não faz parte do contexto bíblico, não está dentro da vontade de Deus, então essa mensagem não é de Deus. Então eu posso e devo julgar. Eu preciso julgar o que mais? Eu preciso julgar também os ensinos. As epístolas que nós temos aqui no Novo Testamento, todas elas há um alerta para que nós tomemos cuidado com os falsos ensinos. Como é que eu sei se é um falso ensino ou não? Eu preciso julgar. E como é que eu devo julgar? Eu tenho um padrão de julgamento. O padrão é a palavra de Deus. Outra parte também a respeito de julgar, Jesus ensina com referência a um irmão na igreja. Se você vê que aquele irmão está em pecado, então você deve ir, para você saber se ele está ou não em pecado, você precisa julgar o seu ato, né, ter comprovação disso, para que então você possa julgar. Aí você vai até ele e conversa com ele e tenta convencê-lo. Se não deu certo, é isso que o texto nos ensina. Eu preciso então ir à igreja. E ali você vai falar com o seu líder e que vai tomar as providências, ou seja, vai tentar trazer de volta ao arrependimento aquele que está em pecado. Então eu devo julgar. Então eu posso julgar. O que é ruim é que as pessoas acham que qualquer crítica que nós fazemos aqui, por exemplo, críticas a certos pregadores, a certas pregações, críticas feitas a respeito de letras de música, as pessoas começam a usar texto bíblico de forma incoerente. E aí aplicam esse texto de Mateus, capítulo 7, que eu não posso julgar. Não é isso, eu preciso julgar sim. Se essa letra da música não condiz com o texto da palavra de Deus, eu não sou obrigado a aceitar, eu não posso concordar. Eu tenho que discordar, eu tenho que criticar. O que eu não posso é criticar um irmão julgando e condenando. Não, isso eu não posso fazer. Mas julgar, ou seja, no sentido... A palavra julgar aqui, que nós devemos sempre usar, é no sentido de discernir. E não julgar no sentido de que nós somos alguma autoridade judiciária e assim nós decretamos uma sentença para alguém. Isso não, isso jamais. A palavra de Deus, ela sim pode fazer esse julgamento. Nós não temos essa autoridade. O próprio Jesus disse que ele veio para salvar o mundo. A palavra de Deus, essa sim, é que pode salvar como condenar. Então, eu não posso condenar ninguém, mas eu posso criticar.
Se está errado, eu devo falar. Eu tenho que ter base e fundamento para isso. Agora, se eu não tenho base e fundamento, eu não devo falar. Da mesma forma, aqueles que se sentem criticados e não querem ouvir, então que tenham fundamento, que tenham uma base para que você possa argumentar. O problema é que as pessoas não gostam de argumentar, porque as pessoas têm pouco argumento, principalmente argumentação bíblica ou teológica, para debater. E elas não conseguem, não sabem debater. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, tirar esse texto, pegar esse texto isoladamente e repreender alguém que está falando, ou trazendo uma crítica, e normalmente uma crítica construtiva, ela pode até não agradar a alguém, mas ela é uma crítica construtiva, eu não posso fazer isso. Porque quando você tira um texto bíblico isoladamente, você acaba cometendo um erro grave. Você está no erro grave. Quando a palavra do Senhor diz que eu não posso tirar ou acrescentar, não é que eu não posso escrever alguma coisa a mais na Bíblia, né? Acrescentando alguma coisa a mais. É quando eu coloco alguma coisa a mais do meu pensamento, da minha ideologia, da minha ideia. O grande problema das pessoas é que elas gostam de falar aquilo que elas ouviram. Elas ouviram alguém dizer alguma coisa a respeito e elas vendem essa mesma palavra que elas ouviram, elas vendem da mesma forma com que elas ouviram. Só que elas não fazem nenhuma análise, nenhuma crítica a respeito disso. Então, nós precisamos entender, o texto bíblico nos fala a respeito disso. Se você quer mais referências sobre julgar, você pode olhar lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, João 5, capítulo 24, né? O próprio Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, Jesus diz, em verdade vos digo, que a quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, o juízo de Deus, a crítica aqui, né? A crítica, no caso, de Deus. Mas se alguém não está de acordo com esta palavra, eu preciso alertar a pessoa. Como é que você vai alertar alguém se você não conhece a palavra? Como é que você vai alertar alguém se você não tem argumentação? Então, eu não posso fazer isso. Nós temos Romanos 16, né, verso 17 e 18, Filipenses 3, 17, né? Gálatas capítulo 2, 14. Quer ver um texto interessante para nós encerrarmos? A Epístola aos Gálatas, capítulo 2, verso 14. Aqui, Paulo, ele diz o seguinte, mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Paulo aqui estava repreendendo Pedro. Paulo estava chamando a atenção de Pedro, estava criticando, estava julgando Pedro. Ele julgou, viu que Pedro estava errado, por quê? Porque o comportamento de Pedro diante dos gentios era um, e quando ele estava com os judeus, o comportamento dele era outro. Para os judeus, ele confirmava que precisava ter a circuncisão e outras coisas, ele concordava com aquilo que eles diziam. Quando, junto com os gentios, ele discordava dos judeus e concordava com os gentios. Então, Paulo aqui foi publicamente. E a repreensão, precisamos saber se a repreensão ela vai ser pública ou não. Porque se é uma apresentação pública de algum argumento, de alguma coisa, e ela está errada, então eu devo fazer sim esse julgamento, essa crítica publicamente. Agora, se eu tenho um pecado, um irmão em pecado, eu preciso fazê-lo em particular, que é o que ensina a Escritura. É diferente. Precisamos então ter noção, ter bom senso e pedir a direção de Deus para nós fazermos as coisas conforme a sua soberana vontade. Tá bom? Deixa o seu like aí no vídeo. Você também pode compartilhar esse vídeo. Você pode inscrever-se no canal Exposição Bíblica, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, dúvidas, se você tem dúvida ainda, se você quer saber de um outro assunto, ou se você quer sugerir um tema para nós abordarmos aqui, fique à vontade e use aí os comentários.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima oportunidade, permitindo Deus.